Bem-vindos ao canal Estranha Realidade, onde mergulhamos nas profundezas do desconhecido e exploramos os mistérios que permeiam nosso mundo. Prepare-se para embarcar em uma jornada fascinante repleta de teorias conspiratórias, eventos inexplicáveis e fenômenos que desafiam a lógica. Bem-vindos ao nosso canal. Hoje, mergulharemos na história de Jack o Estripador, um dos mais famosos assassinos em série da história. Preparem-se para conhecer os eventos que aterrorizaram as ruas de Londres no final do século XIX e descobrir o enigma por trás desse misterioso assassino. Vamos começar! Londres, século XIX. No meio do século XIX, a Inglaterra experimentou um grande influxo de imigrantes irlandeses que se estabeleceram nas principais cidades, incluindo East End. A partir de 1882, a região também recebeu refugiados que escapavam de perseguições na Rússia czarista e outras áreas do leste europeu. Como resultado, a periferia de Whitechapel tornou-se superpovoada rapidamente. Condições de vida e trabalho deterioraram-se significativamente, e um grande número de pessoas das classes menos favorecidas se instalaram ali. A região enfrentava problemas comuns como roubos, violência e alcoolismo, enquanto a pobreza generalizada levava muitas mulheres a se envolverem na prostituição. Em outubro de 1888, a Polícia Metropolitana de Londres estimou que havia 62 bordéis e cerca de 1.200 mulheres trabalhando como prostitutas em Whitechapel. Esses problemas econômicos foram acompanhados por várias tensões sociais. Entre 1886 e 1889, ocorreram frequentes manifestações que resultaram em repressão policial e prisão de manifestantes, culminando no trágico evento conhecido como Domingo Sangrento. Essas condições criaram um clima de antissemitismo, crimes, nativismo, racismo, distúrbios sociais e decadência que reforçaram a percepção pública de que Whitechapel era um reduto de imoralidade. Em 1888, essa visão foi intensificada quando uma série de assassinatos grotescos, atribuídos a Jack, o Estripador, recebeu uma cobertura sem precedentes da imprensa. Os assassinatos. Devido ao grande número de ataques contra mulheres em East End durante esse período, não se tem certeza da quantidade exata de vítimas causadas pela mesma pessoa. A Polícia Metropolitana de Londres registrou 11 homicídios independentes ocorridos entre 3 de abril de 1888 e 13 de fevereiro de 1891, conhecidos como os assassinatos de Whitechapel. As opiniões variam sobre quais desses homicídios estão relacionados ao mesmo culpado, mas 5 desses 11 assassinatos, conhecidos como os 5 canônicos, são amplamente considerados como obra de Jack, o Estripador. A maioria dos especialistas destaca que os cortes profundos na garganta, abdômen e área genital, juntamente com a remoção dos órgãos internos e mutilações faciais progressivas, tornam o modus operandi do Estripador facilmente identificável. As 5 vítimas são Mary Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Street, Catherine Doves e Mary Jane Kelly. O corpo de Mary Nichols foi descoberto por volta das 3h40 da manhã de sexta-feira, em 31 de agosto de 1888, em Books Hall, atualmente Dorvard Street, Whitechapel. Sua garganta apresentava 2 cortes, e havia um corte profundo e irregular na parte inferior do abdômen, além de várias outras incisões causadas pela mesma faca. Annie Chapman foi encontrada às 6h da manhã de sábado, em 8 de setembro de 1888, perto de uma porta de quintal em Ambury Street, Spitalfields. Assim como no caso de Mary Nichols, sua garganta foi cortada por 2 cortes brutos, o abdômen foi completamente aberto e, posteriormente, constatou-se que o útero foi removido. Durante um inquérito, uma testemunha afirmou ter visto Chapman por volta das 5h30 da manhã, acompanhada por um homem de cabelos escuros e aparência desleixada, apesar de aparentar ser cavalheiro. Elizabeth Street e Catherine Doves foram mortas na madrugada de segunda-feira, em 30 de setembro de 1888. O corpo de Street foi encontrado a 1h da manhã em Barnard Street, hoje em Hicks Street, em Whitechapel. A causa da morte foi um único e preciso corte na principal artéria do lado esquerdo do pescoço. A ausência de mutilações no abdômen levou os investigadores a duvidar se a morte de Street poderia ser atribuída a Jack, o Estripador, ou se ele foi interrompido durante o ataque.
Testemunhas afirmaram ter visto Street com um homem mais cedo naquela noite, mas deram diferentes descrições. Alguns disseram que o companheiro tinha cabelos loiros, enquanto outros disseram que eram morenos. Alguns testemunharam que ele estava mal vestido, enquanto outros afirmaram que ele usava roupas caras. A próxima vítima foi Catherine Edoves, cujo corpo foi encontrado na Mitre Square, na cidade de Londres, 3 horas e 45 minutos após o assassinato de Street. Sua garganta foi cortada e seu abdômen estripado por um corte profundo, longo e irregular. O rim esquerdo e a maior parte do útero foram removidos. Um residente local chamado Joseph Lavende, que passava pela praça com 2 amigos pouco antes do assassinato, afirmou ter visto um homem de cabelos loiros e aparência desleixada acompanhado por uma mulher, possivelmente Edoves. No entanto, seus amigos não puderam confirmar suas declarações. Os homicídios de Edoves e Street mais tarde seriam conhecidos como o evento duplo. Parte da roupa ensanguentada de Edoves foi encontrada na entrada de um prédio em Goulston Street, Whitechapel. Se vocês estão gostando do conteúdo que estamos trazendo aqui no nosso canal Estranha Realidade, gostaríamos de pedir um favorzinho especial a todos vocês. Se vocês puderem deixar um like neste vídeo, isso nos ajuda muito a saber que estamos no caminho certo e nos incentiva a continuar trazendo mais conteúdo. Além disso, se ainda não são inscritos no canal, convidamos vocês a se juntarem à nossa comunidade de exploradores da estranha realidade. O corpo mutilado e desmembrado de Mary Jane Kelly foi descoberto em uma cama em seu quarto, localizado em 13 Millers Court, próximo a Dorset Street, Spitalfields, às 10 horas e 45 da manhã de sexta-feira, em 9 de novembro de 1888. Sua garganta foi cortada até a espinha, e quase todos os órgãos internos do abdômen foram removidos. Curiosamente, o coração não foi encontrado. A investigação policial. A investigação inicial ficou a cargo da Polícia Metropolitana de Whitechapel, especialmente do Departamento de Investigação Criminal, sob a liderança do inspetor detetive Edmund Hyde. Após o assassinato de Nichols, os detetives Frederick Abberline, Henry Moore e Walter Andrews foram designados para se juntarem às investigações no escritório central da Scotland Yard. Após o homicídio de Edoves, a polícia da cidade de Londres entrou em ação, com o comando do inspetor detetive James M.C. William, uma vez que o crime ocorreu na área da cidade de Londres. Um grupo de voluntários locais de East End, conhecido como Comitê de Vigilância de Whitechapel, decidiu patrulhar as ruas em busca de indivíduos suspeitos, em parte devido à insatisfação popular em relação aos esforços da polícia. Eles pressionaram o governo a aumentar as recompensas por informações sobre o assassino e contrataram detetives particulares para conduzir investigações independentes. Devido ao método das mutilações, açougueiros, cirurgiões e médicos se tornaram suspeitos. Um registro deixado pelo alto comissário da polícia da cidade de Londres, Henry Smith, indica que todos os açougueiros locais foram investigados, mas acabaram sendo considerados inocentes. Um relatório do inspetor Swanson confirma que 76 açougueiros foram convocados para depor, e a investigação abrangeu todos os funcionários do setor ao longo de 6 meses. A imprensa. Os assassinatos cometidos por Jack, o Estripador, marcaram um ponto de virada no tratamento dos crimes pela imprensa. Embora não tenha sido o primeiro serial killer, ele se tornou o primeiro caso a gerar um frenesi mundial na mídia. Mudanças nas leis tributárias na década de 1850 permitiram uma maior circulação de jornais a preços mais acessíveis. Isso resultou em uma disseminação exponencial desses periódicos, que eram vendidos por um preço mais acessível, junto com revistas populares como o The Illustrated Police News, que aproveitou a popularidade do Estripador através de uma publicidade criminal sem precedentes naquela época. A mídia sensacionalista, combinado com o fato de ninguém ter certeza sobre o culpado, confundiu as investigações da época e criou um clima de incerteza sobre possíveis assassinos em série futuros que sairiam impunes. As cartas de Jack. Durante os assassinatos de Jack, a polícia e os jornais receberam uma grande quantidade de cartas relacionadas ao caso. Embora algumas tenham sido úteis para auxiliar nas investigações, a maioria se mostrou inútil. Centenas de cartas alegavam ser escritas pelo próprio assassino, e 3 delas ganharam destaque especial: a carta Dear Boys, o cartão postal Saucy Jack e a carta From Hell.
A carta Dear Boys, datada de 25 de setembro e carimbada em 27 de setembro de 1888, foi recebida pela Central News Agency no mesmo dia e enviada para Scotland Yard em 29 de setembro. Inicialmente, foi considerada falsa, mas 3 dias depois, quando Edovis foi encontrada com as orelhas parcialmente arrancadas, a carta que prometia arrancar as orelhas das damas chamou a atenção. No entanto, as orelhas de Edovis parecem ter sido acidentalmente removidas durante o ataque de Jack, e a ameaça da carta de entregá-las à polícia nunca se concretizou. O nome Jack, o Estripador, teria sido utilizado pela primeira vez pelo autor dessa carta e se tornou famoso mundialmente após sua publicação. A maioria das cartas subsequentes adotou um tom ameaçador. Alguns afirmam que outra carta datada de 17 de setembro de 1888 foi a primeira a usar o nome Jack, o Estripador, mas muitos especialistas acreditam que seja uma falsificação adicionada aos arquivos policiais no século XX. O legado de terror. Os assassinatos brutais continuaram por meses, com novas vítimas sendo adicionadas à lista. O modus operandi peculiar e a ousadia de Jack, o Estripador, criaram um clima de pânico generalizado em Londres. A comunidade vivia sob o constante temor de se tornar a próxima vítima. O fim do mistério. Apesar dos esforços da polícia e da comunidade para capturar o assassino, Jack, o Estripador, escapou das garras da justiça. Os assassinatos misteriosos cessaram abruptamente, e o enigma em torno da identidade de Jack permanece até hoje, tornando-se um dos maiores mistérios criminais da história. O legado de Jack o Estripador. Ao longo dos anos, os assassinatos de Jack inspiraram inúmeros livros, filmes e obras de ficção. Sua figura sombria e o mistério envolvendo sua identidade continuam a intrigar e fascinar pessoas ao redor do mundo. E assim chegamos ao fim dessa jornada pela história do maior serial killer de Londres. Apesar dos crimes horrendos e da angústia que espalhou-se naqueles tempos sombrios, a identidade do assassino permanece desconhecida. O enigma persiste, deixando-nos com uma sensação de mistério e inquietação. Obrigado por nos acompanhar. Até a próxima!